Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando novamente uma live aqui com vocês. Estão entrando, estou vendo que o pessoal está entrando aqui um pouquinho. Tudo certo? Vou aguardar um pouquinho vocês se acomodarem para poder entrar na live. Boa noite, né, pessoal? Que bom, vamos tentar conversar um pouquinho sobre pneumonia. Essa vai ser a nossa discussão hoje, tá, pessoal? Então a gente vai estar conversando sobre pneumonia. É um tema que tem uma importância muito grande na nossa prática, né? Se apresentar um pouco com vocês, eu sou o professor Abdon, sou médico como vocês, alguns são estudantes aí, né? E agradecer primeiramente vocês estarem participando com a gente vai conversar um pouquinho, a intenção é conversar com vocês sobre os aspectos de pneumonia na prática médica e comentar um pouquinho, né, nesse manejo que tem uma importância muito grande no nosso dia a dia do trabalho, né, dentro do consultório, dos hospitais, do pronto atendimento, nas emergências e assim por diante. Então, primeiramente, pessoal, queria comentar com vocês sobre essa questão da pneumonia, como que ela é manejada no nosso dia a dia, né? Muitos de vocês já são médicos formados, estão aí na lida, no dia a dia, na emergência, nos hospitais, alguns são estudantes que estão tendo contato pela primeira vez, ou vendo há pouco tempo esses conceitos clínicos da pneumonia. Mas a ideia é tentar falar para vocês um pouco dessa conceituação, né? O que importa para nós de fato? Porque a gente tem que falar sobre pneumonia num aspecto muito mais acadêmico, né? A ideia é a gente conversar um pouco mais disso num aspecto mais prático. A gente já até colocou isso para vocês, que a discussão da pneumonia vai ser esse manejo do dia a dia nosso como médicos, né? Então a ideia é comentar um pouquinho para vocês esse dia a dia nosso, de como a gente lida com o paciente que chega até a nossa frente, né? Com queixas que sugerem o diagnóstico de pneumonia. Só para ver se vocês estão escutando, pessoal, dá um oi no chat, dá um oi pra gente, só pra gente checar mesmo se tá tudo certo, se o áudio tá legal, se vocês estão vendo bem a imagem, tá? Por gentileza, tá? Se puder colocar, a gente vê como tá certo, tudo bem. Tá todo mundo aí passando informação, ótimo. Ok. Está todo mundo, está tudo bem, né? O áudio está legal, está todo mundo escutando muito bem, perfeito. Então, pessoal, o primeiro aspecto é como nós lidamos na chegada desse doente. Então, ele vai chegar para você com queixas clínicas do ponto de vista de manifestação do quadro de pneumonia. É importante a gente conceituar alguns aspectos do termo pneumonia, porque pneumonia é um termo assim que, historicamente, habitualmente, o médico utiliza isso na prática médica como sendo um componente de uma infecção bacteriana. Então esse é um primeiro conceito que precisa ser, de certo modo, corrigido, porque senão a gente acaba conceituando, misturando as diversas etiologias. Quando nós falamos em pneumonia, ou pneumopatia, ou pneumonite, são termos que se misturam um pouco conceitualmente. Então a gente tem que usar o termo pneumonia não só para dizer que isso é bacteriano, que é uma infecção bacteriana envolvida nesse processo. Você usa a pneumonia como termo amplo de falar que é uma lesão pulmonar naquele paciente. Esse é o primeiro raciocínio, a primeira camada do seu raciocínio. Então a pneumonia, como um quadro sindrômico, como considerado dessa maneira, com um conjunto de sinais e sintomas, você vai consultar dessa maneira. E a partir do entendimento da pneumonia, você desenvolve as outras diversas etiologias que levam à lesão pulmonar. Você tem etiologias que são de causa infecciosa, que é o nosso intuito dessa noite conversar com vocês, que são as diversas causas infecciosas. Você tem causas que não são infecciosas, são causas inflamatórias, causas granulomatosas não infecciosas, de causa desconhecida, doenças imunomediadas, autoimunes, vasculites, doenças neoplásicas, todas elas podem desenvolver um tipo de pneumonia medicamentosa, né? Que tem etiologias diferentes. Então, quando eu falo o termo pneumonia, pessoal, eu preciso tomar um cuidado para conceituar isso.
É claro que no dia a dia do nosso trabalho, a gente acaba conversando com um colega ou outro, uma pneumonia está causada por um certo agente, nós vamos adotar um antibiótico e vai seguir a vida. Mas nós temos que entender que tem diversas causas. Porque senão, a gente vai ver todas as pneumonias e aceitar isso como tudo bacteriano. E na verdade, muitas vezes pode não ser bacteriano. E a gente tem que manejar de uma maneira diferente. Então, essa questão da conceituação da nomenclatura é importante entender. Segundo ponto é como a gente vai caracterizar a síndrome de pneumonia, né? Quer dizer, como que eu vou falar, não, esse doente tem uma pneumonia, ele vai ter diversas queixas. Então, primeiro, no aspecto mais infeccioso, você vai ter um conjunto de sinais e sintomas que vão fazer você pensar nisso. Você está na sua emergência, o paciente chega com uma queixa de tosse, uma queixa de febre, a tosse pode ter expectoração ou não ter expectoração, ele vai ter uma febre, pode ser alta ou baixa, ele pode estar termometrado ou não. É importante que você consiga termometrar na sua emergência, no consultório, você medir, para você conceituar se aquilo tem uma temperatura aumentada ou não. A tosse pode ter secreção ou não, ele pode ter dor torácica, porque muitas infecções pulmonares podem comprometer a pleura. Vocês lembram que o parênquima pulmonar, ele é indolor, ele não tem sensibilidade para dor, mas a pleura que está em volta dele, ela é dolorosa. Então, na hora que inflama o parênquima pulmonar, encosta na pleura, o paciente faz dor. E a dor é pleurítica. É uma dor que é ventilatório dependente. Então, essa é uma característica clínica que chama a atenção sua na emergência. Também a resposta brônquica, o brônquio, as estruturas que estão no mediastino podem ser um pouco dolorosas também. Então, às vezes, você tem uma infecção pulmonar que compromete a região brônquica e isso acaba gerando um pouco de dor, né? Mas, habitualmente, quando você tem dor torácica por pneumonia, ela está muito caracterizada por comprometimento pleural. Então, isso é um dado importante para você. O paciente com tosse, com febre, com uma dor torácica tipo pleurítica, ventilatório dependente, vai te ajudar a pensar na hipótese de pneumonia. Aí tem sintomas gerais, né, pessoal? Fraqueza, mal-estar, um pouco de sonolência, tontura não vertiginosa, anorexia, né? Perda de apetite. Então, tem vários comemorativos. Nessa primeira manifestação, você tem que tomar um cuidado com a história clínica, porque essa doença pode ser mais aguda ou mais crônica. São comportamentos diferentes. Então, eu tenho pneumonias que evoluem mais subagudo ou crônico, demora uma semana, um mês. Então, por exemplo, a pneumonia por tuberculose, que é bacteriana também, por Mycobacterium tuberculosis, tem um comportamento mais subagudo crônico. Uma pneumonia bacteriana por pneumococcus, que é o Streptococcus pneumoniae, tem uma característica de pneumonia aguda, vocês sabem bem disso. Então, precisa tomar cuidado nessa caracterização da evolução temporal desse doente. Então a história vai te medir isso. Você vai ter que olhar as comorbidades, é fundamental. Você tem que saber se o doente é hipertenso, se é uma emergência, que é um atendimento mais rápido, mas você precisa ter uma informação, pelo menos naquele momento, se a comorbidade é importante ou não para aquele doente. Às vezes ele fala assim, doutor, eu sou diabético, mas a minha glicose está 140 em jejum, faz um mês que eu descobri. Provavelmente não vai ter comorbidade relacionada ao diabetes dele. Mas o paciente chega para você, que tem diabetes há 15 anos, usa insulina, 40 unidades de insulina dia, uma insulina de longa atuação. Então esse doente provavelmente vai ter alguma manifestação orgânica pelo diabetes que pode fazer ele ter uma resposta evolutiva diferente da pneumonia. Está claro isso? Então, não tem jeito, a história precisa ser feita, pessoal, não tem saída, senão eu vou deixar de interpretar fatores de risco para aquele doente. De uma maneira dinâmica, não precisa ser uma coisa, numa emergência dinâmica, num consultório que você está lá sentado com o seu doente, com mais cuidado, na enfermaria, você vai ter que tirar com mais cuidado isso. Dentro da UTI, você vai chamar os familiares, se o doente estiver grave, para tirar a informação da comorbidade. Então isso faz parte da conceituação desse doente. Então você está vendo, olha pessoal, nós estamos falando da pneumonia, estamos falando da sua manifestação clínica, do seu tempo de evolução, que vai diferenciar alguns pontos, e das suas comorbidades. Isso tudo está na história ainda. E aí eu vou definir também por onde que ele chega, esse doente. Se ele vem da comunidade dele, da casa dele, é uma pessoa que nunca foi no hospital, não estava internado, ele vem da sua casa com essa manifestação clínica para você. Então tem uma pneumonia adquirida na comunidade. Né? Então você tem uma pneumonia adquirida na comunidade, PAC, que é um comportamento X.
Comportamento vai discutir. As pneumonias, quando o doente está internado no hospital, ele está internado, por exemplo, por alguma razão, teve uma fratura de fêmur, por exemplo, está dentro do hospital e faz uma pneumonia no hospital. Então, pneumonia nosocomial ou pneumonia hospitalar, pode acontecer, pode. E um doente que está internado já grave, numa UTI, por exemplo, tem um politrauma, um acidente, ele está entubado por isso, lesão pulmonar, lesão óssea, assim, abdominal, ele está entubado na UTI e faz uma pneumonia. Então, pneumonia associada à ventilação mecânica dentro da UTI. Então, a maneira como o doente vai se comportar do ponto de vista de epidemiologia, de ambiente da comunidade que ele vem, ou do hospital, ou da UTI, ou o que seja, você vai ter comportamentos de manejo diferentes. Então, esse é outro ponto que precisa estar na sua mira, no seu raciocínio, no seu entendimento daquele doente. Então, eu estou falando tempo de evolução, agudo, subagudo, crônico. Eu estou falando do comportamento das comorbidades desse doente. Eu estou falando do local que esse doente chega, né? Se ele vem de comunidade ou não vem. Então, isso são dados que são importantes na sua avaliação. Vocês, pessoal, fica à vontade. Vocês têm aí o chat, manda aí perguntas se quiser, fica à vontade. Então, isso fica mais prático para poder a gente avaliar. Eu estou vendo aqui com vocês também, estou com o computador ligado para tentar acompanhar com vocês o chat desse processo todo, tá? Vamos ver aqui. Muito bem. Então nós temos esse comportamento do ponto de vista introdutório, né, da sua história, de como você vai evoluir. Agora nós temos a avaliação do seu exame físico. Então, você vai examinar esse doente. Você está na sua emergência, você está dentro de um processo de história clínica ainda. E agora eu vou falar um pouquinho sobre como a gente vai chegar já do exame físico desse doente. Então, como que a gente vai examinar esse doente? Eu vou examinar ele. Primeira coisa, sinais vitais, você sabe disso. Quem já estiver dando plantão de emergência, no atendimento, já vai ter esses dados, sinais vitais, feitos pela triagem de vocês. Então a gente vai ter a triagem, vai te dar os dados de frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, pressão arterial, oximetria, né, digital, oximetria de extremidade. E você já vai ter uma informação do doente. Se ele está hipoxêmico, se não está hipoxêmico, né? Se ele chega para você com uma saturação abaixo de 94%, saturação 92%, um cenário diferente do doente que chega com com oximetria normal, de 98, 97. É diferente do doente que chega para você taquicárdico, hipotenso. Nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho de sepse um tempo atrás. Então esses doentes podem chegar sépticos. A pneumonia é uma causa de sepse. Vocês sabem bem disso. A pneumonia bacteriana ou até viral pode progredir para sepse. Os sinais vitais não estão alterados. Você tem frequência cardíaca aumentada, pressão arterial menor e assim por diante. Então o exame físico vai te chamar a atenção nesse aspecto. Não vai subestimar isso. A gente não pode subestimar sinais vitais. Pessoal, é impressionante como no dia a dia da gente, a gente deixa os sinais vitais sem ser visto com critério, com cuidado. Isso é uma coisa impressionante. A gente precisa rever, precisa olhar. Está alterado? Mede de novo. Não é porque chegou na triagem pronto para você? Confirma. Pega o pulso, põe o seu oxímetro lá, dá uma medida, mede a pressão arterial, checa, palpa o pulso periférico, vê se está hipotenso, vê se a perfusão não está ruim, porque são sinais importantes para você definir se esse doente está mais grave ou não. Você vai percebendo a criticidade desse doente. Ou esse é um ponto importante. Aí você vai examinar o doente. É claro que eu gostaria muito que todos fizessem exame físico completo, mas você está numa emergência, está num PA, então você tem que objetivar um pouco mais o seu exame e ter um resultado mais prático para você. Você vai escutar o doente, né? Você vai lá, colocar o seu estetoscópio e ver se tem crepitações. Hoje as crepitações, pessoal, se você detectou crepitações, já está bom. Não precisa ficar preocupado se é crepitante, se é subcrepitante, se é de grossas bolhas, não importa muito isso. Importa perceba um murmúrio vesicular, pneumonia aguda, com derrame pleural junto. Então você pode melhorar, mas do exame físico do tórax, a ausculta vai ser mais importante nesse momento. Você faz e tria. Quem estiver na emergência, quem estiver no consultório, na enfermaria, que tem mais tempo, faz com mais cuidado, vê sensibilidade, percute as áreas alteradas, ausculta com mais cuidado, faz a ausculta da voz, então isso vai podendo te ajudar um pouco mais. Mas no dia a dia, a ausculta bem feita, percebeu a crepitação, você já suspeita que isso vai te ajudar a corroborar
o diagnóstico de pneumonia que já vem do dado clínico de vocês, tá bom? Então isso é importante. O resto você vai examinar a parte cardíaca, abdominal, se tiver alguma queixa neurológica, você procura rapidamente se deve ser motor ou não, mas assim, objetivamente é isso. E a partir disso, pessoal, vocês precisam procurar a parte propedêutica que vai te dar uma informação importante. Então aqui o que vai acontecer? A gente já viu o doente, já tem dados clínicos dele, já tem os dados de exame físico e você tem a suspeita muito forte de pneumonia, provavelmente seja. Você vai usar a complementação disso, que é o exame radiológico, que pode ser uma radiografia simples, uma tomografia computadorizada. E aqui tem alguns detalhes importantes. No diagnóstico radiológico, nós temos um capítulo à parte, porque o diagnóstico radiológico ele é fundamental nessa avaliação, fundamental. Quando o Röntgen descobriu o raio-x, começo do século XX, pessoal, isso é uma história bem interessante. Na época, a comunidade médica, quando viu o raio-x, e ele falava isso também nas publicações, que ia acabar o estetoscópio. Está quase também, né, pessoal? Não é também assim, mas ia acabar o estetoscópio, porque a radiologia ia substituir totalmente essa ferramenta mais artesanal. Então, vocês veem a importância disso no século XX, né? Hoje nós temos tomografia computadorizada que fazem cortes axiais de 0,4, 0,5 milímetros. Então, vê a imensidão de detalhe que se dá. Quase que microscopia. Pelo menos uma microscopia de menor tamanho, mas uma microscopia quase. A imagem hoje a gente vê em tomografia. Então, nós temos metodologias que ajudam muito a fechar o diagnóstico. Aí você vai ter um raio-x simples, que você vai provavelmente ter em qualquer local do Brasil, qualquer cidade, você vai ter um raio-x simples que vai te ajudar de imediato e você pode ter a tomografia computadorizada. E hoje, mais atualmente, nós estamos usando ultrassom de pulmão. O ultrassom pulmonar hoje já oferece algumas informações e que não é tão difícil ser treinada para se diferenciar a presença de pneumonia, a presença de congestão pulmonar, a presença de pneumotórax. Então, a ultrassonografia, mesmo portátil, algumas ultrassons portáteis, pode te ajudar na beira do leito para poder identificar se o paciente tem uma consolidação pulmonar, ou pneumotórax, ou congestão pulmonar por edema pulmonar. Então você veja que a ferramenta radiológica ela melhora muito para a gente. Então nós temos hoje radiografia simples, tomografia computadorizada, que é padrão ouro hoje para pulmões, e ultrassonografia pulmonar. Muito bem, diante dessa avaliação do ponto de vista de informação radiológica para o diagnóstico, nós temos a radiografia simples versus a tomografia, a tomografia com trazem para você, que dão uma informação muito grande do ponto de vista clínico. E a tomografia ela acaba sendo o padrão ouro para avaliação pulmonar. Então, todos vocês que têm a oportunidade de poder fazer a tomografia de tórax nos pacientes com pneumonia, precisa fazer. Então é importante que vocês façam, porque realmente ela vai ajudar vocês do ponto de vista de avaliação pulmonar. É muito mais detalhada, mais pequena, o raio-x resolve o problema. Sim, a radiografia simples vai te ajudar, mas você precisa entender que a radiografia simples do tórax ela vai ter uma certa limitação na sua grande, no infiltrado. Parece que estabilizou um pouquinho a nossa conexão, pessoal, mas acho que está de volta, né? Tudo bem? Parece que está um pouquinho desconectada, mas já está de volta. Então, pessoal, tudo certo? Estou só conferindo com a equipe aqui se está tudo bem na transmissão. Ok. Então, pessoal, nós temos assim, a questão da tomografia para você, ela vai te dar detalhes que o raio-x pode não desenvolver, não te trazer. Então, a radiografia simples te ajuda, obviamente, mas em situações mais específicas pode ser difícil você perceber alterações do pânico pulmonar. Outro aspecto importante são as características da imagem radiológica, porque quando a gente fala em uma situação clínica do ponto de vista de avaliação do parênquima, nós temos que tomar cuidado com as características que essa imagem traz para nós do ponto de vista radiológico, né?
se ela vai dar informação mais alveolar, mais intersticial, mais bronquiolar, mais pleural. Então eu começo a ter um detalhamento que às vezes a radiografia ela pode apresentar para a gente, mas uma condição mais avançada da doença. Então é importante vocês terem isso em mente. Quando nós falamos em alteração radiológica, né, então isso pode te ajudar a confirmar a característica. Então, outro ponto importante nessa triagem do raio-x e da tomografia está relacionado ao tipo de infiltrado pulmonar. Quando a gente observa mais consolidações pulmonares, que são aquelas imagens mais opacas, né, compromete mais o alvéolo, elas estão mais relacionadas a infecções bacterianas. Isso é a regra, né, pessoal? Mas você tem exceções. Nós estamos vivendo a pandemia do Covid-19 e a Covid-19 se apresentou radiologicamente de maneira muito variada. Claro que ela tinha um padrão bem característico, mas ela tinha uma variação de apresentação tomográfica muito grande. Então nós temos que analisar um pouco com cuidado isso. Mas de maneira geral, as consolidações mais homogêneas, opacidades, elas estão relacionadas a infecções bacterianas. E os infiltrados mais difusos, bilateral, mais intersticial, quando são infecciosos, estão relacionados a infecções mais virais ou fúngicas às vezes. Então, esse cuidado do ponto de vista de imagem vale a pena nessa avaliação. Muito bem. Falar um pouquinho sobre como se comporta as diversas etiologias, né, do ponto de vista de infecções bacterianas, né? A gente, quando nós estamos vendo o nosso doente, nós temos que avaliar o seguinte: esse doente vem da comunidade, vem do hospital, está na UTI, então nós temos vários ambientes que precisam ser pensados para a gente poder definir as diversas etiologias. O que é etiologia? Etiologia nada mais é do que o agente que está infectando aquele doente. Então, o que ocorre? Muitas vezes você tem um paciente com pneumonia comunitária e na comunidade essas infecções bacterianas têm um perfil. Classicamente, as bactérias mais comuns que infectam pacientes com pneumonia comunitária são, em primeiro lugar, Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococcus. Ainda nesse grupo, ele é um grupo, o pneumococcus, pessoal, é uma bactéria gram-positiva, coccus, né? É um coccus gram-positivo. E esse grupo de gram-positivos são os mais frequentes da comunidade. Então nós temos o Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococcus, outros Streptococcus, beta-hemolítico, conforme o que pode ter envolvido, e o Staphylococcus aureus. Esse grupo de gram-positivo, eles lideram a frequência de infecção bacteriana comunitária. E logo em seguida você tem alguns bacilos gram-negativos, como hemófilos, o hemófilos de influenza, como o Oraxella, e às vezes alguma enterobacteriáceas, que são aquelas bactérias gram-negativas de tubo digestivo, tipo Escherichia coli, Klebsiella, que são um pouco menos frequentes. Então esse grupo de agentes são os grupos comunitários. E aí o que acontece? Nesse raciocínio, você tem pneumonia aguda com bactérias comunitárias, nós temos a análise antimicrobiana. Então eu vou definir uma terapêutica exatamente relacionada a esse raciocínio dos agentes etiológicos. Lembram que eu já falei uma vez para vocês sobre os 4 pilares do manejo da doença infecciosa? Então as cepas vão definir o tipo de terapêutica que a gente vai fazer. Então, a terapêutica para a pneumonia comunitária, ela está muito relacionada a esses gram-positivos. Por isso que o esquema terapêutico para as pneumonias comunitárias passam por beta-lactâmicos, como a amoxicilina, algumas cefalosporinas. Então, essas drogas, elas têm uma eficácia muito grande, junto com macrolídeos, né, que são principalmente a azitromicina, que foi usada em demasia, né, nessa época da Covid-19, foi usada de uma maneira sem controle, mas é uma droga muito efetiva para gram-positivos comunitários, que são drogas que podem ser usadas para pneumonias da comunidade que não tenham gravidade. Mas agora nós temos pneumonias da comunidade que internam, que ficam graves. Como é que eu sei que está grave? Eu uso alguns critérios. Claro, eu vou ver se não está séptico. Primeiro dado importante. Se tem sepsis, você tem alguns aspectos para sepsis. Então a gente já conversou sobre isso, sobre critérios. Se tiver uma disfunção orgânica, se tiver hipoxemia, ciência renal, confusão mental, você fala, poxa, esse doente, além de ter a pneumonia, ele tem uma lesão de órgão-alvo importante, mesmo que seja pulmonar. Então você já toma mais cuidado, você considera como sepsis, você vai internar esse doente,
e vai manejar com antibiótico de maneira diferente. Então, além de ser séptico, você pode ter outros critérios de gravidade. Existem várias medidas para se avaliar a gravidade de pneumonias comunitárias. A mais antiga, mais clássica, é chamada de índice de severidade de pneumonia, que foi descrita na década de 70, pessoal. Só que ela não tem muita praticidade, ela tem 20 itens, quer dizer, para nós é impossível. Ela é usada para pesquisa, para ciência, para poder comparar, fazer estudos, mas para nós na prática é muito difícil. E aí aparece uma nomenclatura que é chamada de CURB, C-U-R-B, 65, ou outra nomenclatura que é o CRB65. Quais são os critérios para isso? Quando a gente fala do CURB, esse C-U-R-B, as siglas das dissociações orgânicas, o C é de consciência, o U é de ureia, o R é de respiração e o B é de pressão sanguínea. Então, um paciente que tem uma disfunção encefálica, está confuso, um paciente que tem uma frequência respiratória acima de 30, um paciente que tem uma ureia acima de 50 e um doente com uma pressão arterial com uma sistólica abaixo de 90 e uma diastólica abaixo de 60. Esses doentes são considerados e que tenha 65, acima de 65 anos de idade. Então, esses 5 critérios são considerados importantes nessa avaliação. E se ele tiver de 3 ou mais, você considera grave. 0 ou 1, você considera de comunidade tratando em casa. 2 ou 3 você vai avaliar, acima de 3 você interna todo mundo. Então, esse é um critério importante. Você pode também usar um mais simplificado um pouquinho, que é o CRB, que tira a ureia. Fica a sua consciência, respiração e pressão sanguínea e a idade de 65. Então, pessoal, se a gente tem critérios de mais gravidade, você vai internar esse doente. Aí, quando você interna o doente, você não pode só usar amoxicilina, você não vai usar só macrolídeo. Então, você vai ter que manejar um pouco diferente. Você tem que ampliar seu espectro. Esse ampliar o espectro significa eu cobrir gram-negativo. Porque eu sei que o gram-positivo é o mais frequente. Pneumococos, estafilo, outros estreptos, né? Estafilococcus aureus, né? Mas eu começo a entrar nesse grupo gram-negativos. Aí eu preciso usar beta-lactanos que tem essa cobertura. Principalmente cefalosporinas de terceira geração. É importante. Beta-lactâmicos associados a inibidor de beta-lactamase, que é a amoxicilina e clavulanato. São drogas também de boa qualidade. E associado ao macrolídeo. Então, o que é uma droga de escolha com pneumonia mais grave, com CURB 65 alto, que você vai internar esse doente? Você vai usar amoxicilina e clavulanato associados por via venosa, associado com macrolídeo, por exemplo. Ou você vai usar uma ceftra terceira, tipo ceftriaxona, até ceftra de segunda, cefroxima pode ser usada, não tem problema nenhum, pessoal. Se usar ceftra de segunda, cefroxima, tem a mesma cobertura, associada ao macrolídeo, tá tudo certo. Agora, o que vai fazer você ampliar seu espectro? Você fala, pô, eu tenho uma pneumonia comunitária leve, eu posso usar amoxicilina, posso usar um macrolídeo, que boa história. Eu tenho pneumonia mais grave, que vai ser internado. Aí eu vou ter que ampliar meu esquema, eu tenho que associar drogas. Eu vou usar amoxiclavulanato mais macrolídeo, cefalo de terceira geração mais macrolídeo, ou até uma levofloxacina ou moxifloxacina, que são quinolonas que têm uma atividade boa para a via respiratória. Então a levofloxacina pode ser usada, o moxifloxacina pode ser usado como droga única, essa é uma vantagem. Em vez de usar um beta-lactâmico associado com o beta-lactamase, que é a amoxiclavulanato associado ao macrolídeo, eu posso usar só uma quinolona respiratória. E não está errado, está tudo certo. A dose pode ser um pouco maior. A levofloxacina, em vez de usar 500mg, usa 750mg. Até o paciente melhorar um pouquinho, você corrige a dose depois adequa a dose. Tudo por via endovenosa, ele está internando, então você vai fazer isso por via endovenosa. Agora, o que vai balizar eu ampliar mais o esquema ou não? Aqui tem um detalhe importante. São 2 fatores etiológicos. Aqui volta a cepa. Então eu preciso ver se essas pneumonias de comunidade ou hospitalares um doente que não esteja na UTI, elas têm um risco de ter Staphylococcus aureus resistente à amoxicilina. Então eu preciso avaliar. Esse doente tem risco de ter Staphylococcus aureus resistente à amoxicilina, ou ele já é conhecidamente colonizado por Staphylococcus aureus resistente à amoxicilina? Esse é um ponto importante. Ou ele tem chance de ter Pseudomonas aeruginosa, que é um gram negativo não fermentador de glicose.
Então, o bacilo gram-negativo não fermentador com a pseudomonas, tem outros, tem a Acinetobacter, Stenotrophomonas, mas vamos falar só da pseudomonas aeruginosa. Se esse paciente é colonizado por essa cepa, você tem que pensar diferente. Então, o que acontece conosco? Se nós conseguimos definir a colonização, às vezes a gente já sabe, às vezes é o paciente que está em home care internado, por exemplo, faz uma pneumonia e você sabe que ele está colonizado por Staphylococcus aureus, por exemplo, oxaresistente. Ou ele está colonizado por Pseudomonas aeruginosa. Aí eu sou obrigado a usar uma droga que combata o Staphylococcus aureus resistente à oxacilina e ou uma droga que atue para a Pseudomonas aeruginosa. Porque você fala, mas professor, você falou agora há pouco que quando eu uso cefaliterceira, quando eu uso a moxa associada ao clavulanato, eu estou ampliando minha cobertura para gram-negativo. Sim, mas só que não vai ampliar a cobertura para gram-negativo não fermentador. Aí vem o detalhe. Você vai cobrir bem Escherichia coli, vai cobrir bem Klebsiella pneumoniae, Proteus, mas vai ter dificuldade de cobertura para Pseudomonas aeruginosa. Ou Acinetobacter, que é mais difícil de comunidade, normalmente é mais Pseudomonas aeruginosa. Então aqui eu sou obrigado a atuar com manejo terapêutico diferente. Eu sou obrigado a utilizar drogas que tenham cobertura para Pseudomonas aeruginosa. E aqui cabe alguns detalhes. Drogas que a gente usa hoje mais frequentemente, que é uma das drogas mais prescritas dentro do hospital, que é a piperacilina com tazobactam. Então a piperacilina com tazobactam tem uma eficácia boa para a Pseudomonas aeruginosa. Isso é um dado importante. Então, usar a piperacilina tazobactam em condições que haja colonização de Pseudomonas aeruginosa. Isso é um dado importante. Aí fala para mim, alguém pode perguntar, mas professor, a pipetase é boa, ok. Mas o carbapenêmico não é melhor? O que é carbapenêmico? É aquele grupo que tem o meropenem, tem o imipenem associado a cilastatina e o ertapenem. Então aqui nós temos dois pontos. Claro que são efetivos. Tem cobertura para gram-negativo, não fermentador. Mas aqui cabe um detalhe. Quando nós temos pseudomonas que são SBL, que são produtoras de beta-lactamase de espectro expandido, e o doente está com índices de gravidade importantes, realmente você deve usar um carbapenêmico. Que aí, no caso, em resumo, o meropenem, que é mais prescrito de todas. Aqui tem um detalhe, que entre os três carbapenêmicos, meronem, imipenem e ertapenem, o ertapenem não tem eficácia para Pseudomonas aeruginosa, para não fermentadores. Então toma esse cuidado. Então quando eu falo de carbapenêmicos para não fermentadores, Pseudomonas e outras cepas, eu estou falando de meropenem, imipenem e cilastatina. E a gente usa mais meropenem no nosso dia a dia. Então, pessoal, quando eu vou tratar esse doente, que há uma suspeita ou uma confirmação que ele é colonizado por Pseudomonas aeruginosa, e ele é produtor de SBL, beta-lactamase expandido, e é sensível às vezes ao antibiograma pipetazo, por exemplo, se você já tiver uma cultura dele feita previamente, você precisa analisar a criticidade dele. Se ele está mais grave, você não deve usar pipetazo, piperacilina tazobactam, você deve usar carbapenêmico. Apesar de a gente tentar evitar ao máximo usar carbapenêmico para diminuir um pouquinho a seleção induzida pelo carbapenêmico, principalmente para essa KPC nossa, que são as bactérias com resistência a carbapenêmico. Mas o fato é que a piperacilina tazobactam vai ter menor eficácia nesse doente grave. A piperacilina tazobactam vai ser boa naquele paciente com infecção por pseudomonas, na pneumonia, mas que não tenha SBL, beta-lactamase espectro expandido. Então esse é um cuidado importante nesse manejo. Então vejam, eu falei da pneumonia comunitária, que é grave, que está no hospital, ou do hospital que está grave, e que há uma possibilidade de estar colonizada por Pseudomonas aeruginosa. E nós temos também a colonização por Staphylococcus aureus resistente à oxacilina. Então, na situação de Staphylococcus resistente à oxacilina, nós temos duas avaliações. Então, quando eu falo em pneumonia bacteriana comunitária por um estáfilo resistente à oxacilina, eu estou falando de um estáfilo que não é multiresistente. Ele tem resistência específica à oxacilina, à meticilina. Às vezes, eu tenho uma margem de antibióticos que eu posso utilizar, como quinolonas, como macrolídeos, sulfatrimetropin. Então, eu tenho, às vezes, alguma opção que não precisa ser necessariamente um glicopeptídeo,
que é o glicopeptídeo? São aquelas drogas que foram produzidas para cobertura de estafilococcus resistente à oxacilina. Exemplos dos glicopeptídeos mais conhecidos: vancomicina, teicoplamina, são os mais importantes. E você tem outros grupos de drogas que também têm efeito contra estafilococcus resistente à oxacilina, que são a linezolida, que é do grupo da oxalizodonas, e a daptomicina. Muito bem. Na nossa prática do dia a dia, nós usamos muito vancomicina e muito teicoplamina, que são glicopeptídeos, que têm eficácia boa para estafilococcus aureus resistente à oxacilina. Então, se eu tenho uma suspeita de um estafilococcus resistente à oxacilina da pneumonia, eu tenho que usar essas drogas. Por que eu tenho que fazer isso? Porque o uso de beta-lactâmicos não vai ser efetivo. Porque quando ele é resistente à oxacilina, a oxacilina é uma penicilina anti-estáfilo. E ela é um beta-lactâmico. Na hora que eu tenho resistência ao neobeta-lactâmico, eu vou ter resistência a todos os derivados beta-lactâmicos. Então eu vou perder todas as cefalosporinas, todos os derivados de penicilina. Então eu não vou poder usar essas drogas. Então eu não tenho opção para isso. Então eu tenho que trocar a classe. Quando eu troco a classe, eu tenho um grupo que cobre bem, que é glicopeptídeos. Aí eu vou usar vancomicina e teicoplamina. Eu posso usar a linezolida, que é uma boa droga também para estafilococcus aureus, resistente à oxacilina. Mas aí tem alguns detalhes. A linezolida é uma droga efetiva, só que quando você tem doentes com gravidade maior, com suspeita de sepse, com bacteremia pelo estáfilo, a linezolida não é a melhor droga para ser utilizada. A gente deve usar glicopeptídeos tipo vanco ou teicoplamina, ou a daptomicina. Eu devo usar a linezolida, o estafilococcus aureus? Sim, se eu tiver doenças mais focais. Por exemplo, a pneumonia pura que nós estamos falando, ela vai ser efetiva, vai ser uma boa opção. Então, eu tenho que ponderar isso quando avalio esses doentes. E outro ponto importante é se esse doente tem comprometimento renal ou não. Isso ajuda a favor da linezolida. Por quê? Porque os glicopeptídeos, a vancomicina, a teicoplamina, elas têm, de fato, uma nefrotoxicidade mais importante. Tá, pessoal? Então, isso é um dado que a gente tem que tomar um certo cuidado nessa avaliação. Então, do ponto de vista de manejo, esse é um manejo que é feito de um ponto de vista geral, né? A gente consegue fazer isso com uma certa tranquilidade nesses doentes, né? E vocês veem que acaba não sendo muito difícil esse manejo, a gente chama de manejo empírico. Algumas perguntas a gente precisa avaliar, quer dizer, você vai falar, pô, professor, mas eu tenho que trabalhar dessa maneira, eu não tenho opção de isolar essas cepas, eu não tenho técnica molecular, que as culturas demoram muito. A questão é a seguinte, pessoal, quando a gente vai para a evidência clínica, com estudos maiores, com diretrizes, o que se mostra é o seguinte: as pneumonias que têm menor gravidade ou moderada, você não deve investigar escarro da tosse, você não deve fazer culturas, porque realmente o benefício é muito baixo e não muda a mortalidade, mesmo você identificando a cepa. Tá claro isso? Porque você fala assim, pô, mas legal, eu faço a cultura de sangue e isolo o pneumococcus. Tá bom, mas a evidência terapêutica mostra para você que você pode tratar empiricamente com segurança nesse doente. Claro que, de acordo com cada serviço, você tem mais liberdade de investigar a etiologia, você tenta investigar um pouco mais, mas o fato é que você está autorizado para tratar empiricamente. Agora, quando o doente é mais grave, ele tem uma pneumonia documentada, grave comunitária, ou está no hospital e tem uma doença grave, ou ele já está entubado, você precisa investigar a secreção dele. Tem que fazer as culturas e tem que coletar esse material traqueal ou respiratório, se for possível, porque ele pode te ajudar na investigação. Então esses são dados que são importantes quando o doente está grave. Então a gente faz isso no NOTEI. A gente sistematicamente investiga materiais de via aérea, corrente sanguínea, para ver se realmente a gente consegue ter algum isolamento que pode direcionar a terapêutica. Então, são pontos que a gente tem que analisar, tem que ver o que as diretrizes mostram para a gente. Nós temos algumas diretrizes produzidas no mundo inteiro, né? E como a gente vai manejar do ponto de vista empírico, porque vocês sabem, a gente vai coletar uma cultura, a maioria dos nossos serviços no Brasil, as culturas demoram ainda, são métodos ainda, não são automatizados, são métodos manuais, se colocar na cultura, tem que esperar, tem que o bioquímico, o biomédico que estiver lá tem que avaliar o material, então não é tão simples.
As técnicas moleculares que você pode utilizar para pneumococcus e para Legionella pneumófila, que é uma bactéria típica, né, que eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, são técnicas de custo alto, nem todo mundo tem. Os laboratórios, mesmo capitais, como a nossa aqui, não tem os materiais assim de facilidade. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que analisar o que realmente vocês têm possibilidade de usar no dia a dia, facilitar a terapêutica e ajudar o seu doente. Senão não adianta. A gente vai tentar ver metodologias difíceis, complicadas. Mesmo os antígenos são moleculares, pessoal, para pneumococcus e legionela, as evidências mostram que não precisa ser feito na entrada desse doente. São os doentes mais graves, aí vale a pena. Um parênteses aqui sobre as infecções por bactérias atípicas. Deixa eu falar um pouquinho para vocês. Quando a gente fala em usar macrolídeo de entrada, quando a gente pede para usar levofloxacina de entrada, eu estou falando para vocês cobrirem melhor o gram positivo. Ok, porque eles cobrem bem. A levofloxacina e a moxifloxacina cobrem gram negativo bem também. Mas existe outra cobertura muito importante dos macrolídeos e das quinolonas, que é a levofloxacina e a moxifloxacina, que são as bactérias chamadas bactérias atípicas, que é o grupo dos micoplasma, da clamídia e da legionela. Então, micoplasma pneumoniae, clamídia pneumoniae e legionela pneumoniae também. Então, o que acontece? Essas bactérias, elas são chamadas bactérias atípicas. Por quê? Porque classicamente, quando começaram infecções, elas não faziam imagem radiológica, isso antes da tomografia, quando foi descrito isso, radiológica como a pneumonia bacteriana, que era a consolidação. Elas faziam imagem radiológica, mais intersticial-alveolar, mais intersticiais na fase inicial. Então por isso que elas foram chamadas de pneumonias atípicas. Aí tem outros agentes, né? Os vírus de maneira geral, o pneumocistis, girovese, né? Que a gente tem mais em pacientes HIV positivo. Então você tem um grupo de bactérias que se comportam com infiltrado mais intersticial. E essas bactérias atípicas, elas têm uma frequência que não é muito grande, mas tem na pneumonia comunitária. Então a gente precisa ter, por obrigação, cobrir elas. Por isso que o macrolídeo nas pneumonias graves, as quinolonas estão envolvidas na cobertura. Tá bom, pessoal? Então isso é um dado que também a gente precisa ter essa clareza do ponto de vista de manejo. Muito bem, pessoal. Era isso que eu queria falar para vocês um pouquinho, para dar uma estimulada. Se tiver alguma pergunta para colocar para nós aqui, fique à vontade, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, para a gente poder estar discutindo. Estou lendo aqui o site com vocês, né, a live, para a gente poder compartilhar um pouquinho dessa discussão, que eu acho que é legal. E a ideia é que a gente possa trocar um pouco de experiência, vocês que estão na lida, na prática médica do dia a dia, né, nas emergências, no consultório. Se quiserem fazer alguma pergunta, fique à vontade aqui. Nós estamos aqui para tentar ajudar vocês, tá bom? Muito bem, pessoal. Tá bom, estou vendo aqui com a equipe, está tudo certinho. Bom, pessoal, já deu um tempo legal. Dizer novamente que foi um prazer estar com vocês de novo. Estou contente de novo fazer uma live com vocês, passar um pouco dessa informação. E acho que a gente finaliza por hoje. Uma boa noite para todo mundo, tá, pessoal? Um abração. Tchau, tchau.